Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar um tipo abstrato de dados muito comum que é chamado pilha e vou falar de uma implementação dessa estrutura de dados usando o vetor, que a gente chama de uma pilha sequencial. O TAD pilha ele não tem nada a ver com bateria, né? Pilha de bateria. É uma pilha, né, como uma pilha de livros, ou uma sequência de objetos que você vai colocando um em cima do outro. Então aqui nessa figura a gente consegue ver uma representação simples de uma pilha com dois elementos. Ó. Uma pilha que eu coloquei um elemento A e depois eu empilhei o elemento B, que nesse momento está no topo da pilha. Certo? Então, para definir uma pilha, né, primeiro quais são os dados que definem uma pilha? O que está armazenado numa pilha? É uma lista de elementos, uma sequência de elementos. Tá? E aí eu tenho algumas operações clássicas nesse tá de pilha. A operação mais clássica é a operação empilhar, em que eu passo um elemento, forneço um elemento novo e esse elemento é inserido no topo da pilha. Então, se eu pedir para empilhar o elemento C, né, ele vai ser empilhado sobre o topo da pilha, né, e vai acabar virando o novo topo da pilha. Se eu pedir para empilhar um elemento D, ele vai entrar no topo, né, vai virar o novo topo. Outra operação é a operação desempilhar, que você não é uma operação em que você não precisa passar nenhuma informação, ela retorna a informação, uma informação que é um elemento que está no topo da pilha. Né? Então ela desempilha, ela remove o elemento do topo da pilha, né, e retorna esse elemento. Então se eu pedir para desempilhar nessa pilha aqui, essa operação tem que retornar o elemento D e removê-lo da pilha, do topo da pilha. E o topo da pilha passa a ser o elemento que está abaixo desse elemento que foi removido. Certo? E se eu chamar novamente, né, desempilhar, ele vai desempilhar o elemento C, né, vai retornar, vai remover esse elemento da pilha. Certo? E outra operação muito comum é a operação topo, que retorna o elemento que está no topo sem remover. Bom, devido ao funcionamento do tá de pilha, né, essa é uma lista de elementos que obedece esse critério aqui de inserção e remoção, last in, first out. Né? O último a entrar é o primeiro a sair. Né? Então a gente chama a pilha de uma lista do tipo LIFO, né? Que são as iniciais, né, desse termo aqui, certo? Então, a gente falou antes que um TAD tem três partes, né? Dados, operações e as restrições em relação aos dados e às operações. As restrições da pilha são justamente o LIFO, né? Que já está embutido aqui na descrição das operações. Né? A pilha é uma sequência de elementos em que você sempre insere e remove na mesma extremidade dessa lista, que a gente chama de topo. Né? Então, é isso que define um tá de pilha. Existem diversas aplicações desse tá de pilha, né, no mundo real. Tá? Eu vou falar de algumas mais clássicas. Né? A primeira é a pilha de chamada de funções, né, ou de métodos, que é usado pelo próprio computador e sistema operacional na hora de executar um programa. Né? Quando você está escrevendo um programa com diferentes funções, né, por exemplo, você está escrevendo uma função A, em algum momento essa função A chama uma função B. Né? E depois, em algum momento da função B, essa função B chama a função C. Né? Para o computador conseguir executar esse programa com uma sequência de funções, ele usa uma pilha de execução. Tá? Então, quando uma função A chama a função B, a função A em si e o ponto onde você está naquela função A é empilhado na pilha de chamada de funções, antes da função B começar a executar. Para você salvar, né, para o computador salvar aonde que a execução da função A estava. Né? E aí a função B começa a executar. Uma vez que a função C é chamada,
a função B, assim como a posição onde estava sendo executada daquela função e as variáveis locais, os valores das variáveis locais e parâmetros daquela função são empilhados, né, e ele passa para a próxima função, certo? Uma vez que essa função ser terminada, ela é concluída, o computador volta na pilha de execução para saber para onde que ele tem que retornar, né? Então ele desempilha a chamada de função que estava no topo da pilha, que no caso era a função B, com todo o estado daquela função naquele momento, e retoma a execução da função B. Quando essa função termina, novamente o computador vai desempilhar a chamada que estava na pilha para saber que ele tem que voltar para a função A em determinado estado, certo? Então, essa pilha de chamadas de métodos, ela usa, né, como o próprio nome diz, uma estrutura de dados do tipo pilha, para você conseguir ir chamando várias funções e depois conseguir retornar para onde você estava, certo? E uma coisa que é comum, né, às vezes, essa pilha ela tem um tamanho fixo, um tamanho limitado, devido à memória do computador e configurações do sistema operacional. Então, um programa não pode fazer uma sequência de chamadas muito longa, porque isso pode estourar a pilha de chamadas de funções, que vai gerar um erro que é um Stack Overflow. Né? Vocês devem conhecer bem o site Stack Overflow, e o nome Stack Overflow do site, né, de aquele site de perguntas, né, técnicas sobre programação, ele vem desse erro, né, de Stack Overflow, que é muito comum em programação. Bom, outra aplicação é para você fazer processamento de operações aritméticas, de equações aritméticas, né? Quando a gente vai escrever, né, num programa uma operação aritmética, a gente usa em geral, né, essa notação com parênteses, né, para a gente definir precedência, né? Então, se a gente quer primeiro somar o A com B e depois dividir com C, a gente tem que pôr os parênteses, né? E aí a gente pode criar uma sequência, uma equação, né, bem complexa, fazendo combinações, composições aí com parênteses e operadores e operandos, né? Operadores e operandos. E os parênteses, certo? Para o computador, para o compilador, né, resolver essa operação aritmética, ele tem que usar um algoritmo que envolve uma estrutura de dados chamada árvore, para ele conseguir resolver isso aqui, né? Mas existe uma forma de você converter essa notação em uma notação que a gente chama de polonesa inversa ou polonesa reversa. Tá? Que essa equação aqui, por exemplo, é equivalente a essa notação aqui, polonesa inversa. Tá? E aí, dado que você tem sua equação, qualquer equação desse tipo pode ser convertida para uma equação desse tipo. Tá? E aí, para você executar isso aqui, usando um algoritmo, é bem mais simples. Basta você ter uma pilha. Tá? Então, você precisa de uma pilha de operandos, né? Então, para cada variável, aqui, ou valor, que seja, você vai guardar em uma pilha, certo? E como que você processa isso aqui? Toda vez que você vai lendo, né, vai processando os elementos aqui, operandos e operadores nessa sequência, da esquerda para a direita. Quando você encontra um operando, né, que em geral vai ser um número, né, ou vai ser uma variável que vai ser convertida para um número, né, que tem um valor, né, você empilha o operando. Então, eu vou empilhar o A, aí passo para o próximo, outro operando, empilho o B. Aí, quando você lê um operador, você desempilha dois operandos, dois valores, né, da sua pilha atual, e esses dois valores você tem que aplicar esse operador. Né? Então, você vai desempilhar o B, desempilhar o A e somar. Isso vai resultar em um outro número que você vai empilhar na pilha. Então, na pilha, a pilha tinha A e B, aí você desempilhou esses dois valores, ela ficou vazia, você somou esses dois valores e empilhou o resultado. Ela ficou com um valor, que é o resultado da soma, com e A mais B, certo? Que é a primeira operação que você deveria executar mesmo. Aí você continua. Então, tem um valor lá na pilha.
Agora você vê um outro operando, empilha esse operando. Agora vem um operador, desempilha dois operandos, dois valores da pilha, que vai ser o C e o resultado dessa soma. E você faz a divisão desses dois valores e empilha o resultado. No final, quando você tiver acabado de processar essa sequência, se for uma sequência bem formada, porque tem algumas sequências que não são bem formadas, não correspondem a uma operação aritmética, mas se for uma sequência bem formada, no final desse algoritmo vai ter um elemento na pilha que vai ser o resultado da operação. Certo? Então, essa é uma outra aplicação, né, dessa estrutura de dados pilha. Outra aplicação interessante, que aqui eu vou dar um exemplo, né, de um labirinto, como você navegar num labirinto, mas esse algoritmo ele serve para um monte de aplicações que são parecidas com isso. Tá? Imagine que você tem um labirinto, né, que é dado para você de alguma maneira, e você tem uma posição inicial na entrada do labirinto. E o objetivo é você escrever um algoritmo que navegue por esse labirinto até encontrar a saída. Certo? Só tem uma saída, a saída sempre é acessível, né? E você tem que achar essa saída. Bom, de alguma maneira, né, e tem várias formas de você representar o labirinto e como você navegar nele, né, mas imagine que você consiga fazer isso. Então, uma vez nesse labirinto específico aqui, né, uma vez que você entrou, nesse caso aqui você só tem um caminho, né, então o algoritmo vai seguindo por esse caminho. Né, de alguma maneira ele sabe como verificar o caminho, né, imagina que aqui você só pode ir para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. Né? Aqui você veio da esquerda, então você não pode ir para a esquerda. Se você vê que tem parede para todos os lados, você só pode ir para baixo. Então você vai para baixo, para baixo. Aqui você vê que você não pode ir para nenhum lado, a menos para a direita. Aí você vai para a direita, né, e vai seguindo até que você chega aqui, nesse ponto. Quer dizer, você chega aqui, nesse ponto. Aí aqui você tem no labirinto uma encruzilhada, né? Porque você pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita. E aí, como que você explora isso, né? Você quer explorar todas as opções, né? E uma forma de você explorar todas as opções sem se perder, né? Sem voltar para cá, é você fazer o seguinte. Chegou aqui, você tem duas opções, você empilha uma opção, então você empilha essa posição aqui, por exemplo, e percorre a próxima posição, a próxima opção, né, que no caso é vir para baixo. E aí você vai para baixo, até que você chega num ponto, né, num beco sem saída, e você tem que agora fazer o quê? Explorar as outras opções que você tinha encontrado antes, que no caso era essa aqui, né, essa posição. Então você vai na pilha, desempilha essa posição e continua ela. E aí você vai, chegou aqui, outra encruzilhada. Aí você pode, sei lá, empilhar essa posição e escolher percorrer essa aqui primeiro. Aí você percorre, chegou no beco sem saída, volta na pilha, desempilha a posição que você tinha guardado, que é essa aqui, e continua. E assim por diante. Certo? Então, dessa forma, você sempre vai conseguir percorrer todas as possibilidades no seu labirinto sem se perder, né, sem ficar repetindo posições que você já percorreu, né, e ao mesmo tempo sem deixar de percorrer todas. Né, em algum momento você vai achar a saída. Certo? Então essa é uma outra aplicação de pilha, que é uma brincadeirinha simples, aqui um joguinho simples, mas, como eu disse, isso aqui tem aplicações em várias outras situações. Né? Esse labirinto aqui, né, é muito parecido com um mapa, por exemplo, né, de navegação de uma cidade, ou de rodovias, ou do que seja, em que um GPS, né, uma aplicação de GPS que você quer navegar na cidade, é algo parecido com um labirinto. Tá? Só que não é um labirinto, são ruas, né, que você tem diferentes opções. Então, um algoritmo desse tipo serve também para você percorrer as opções que você tem disponíveis. Agora que vocês entendem o que é um TAD pilha, um tipo abstrato de dados pilha, como que a gente poderia implementar uma pilha, né, no computador na linguagem C++? O que eu vou ensinar para vocês é o que a gente chama de pilha sequencial,
que é você usar um vetor para implementar essa pilha. Certo? Então, imagina que a gente tem essa pilha aqui, ó, tem 4 elementos, né? Começando aqui na base, né, o elemento A, aí o B acima do A, o C acima do B e o D no topo da pilha. Certo? A gente consegue implementar isso usando um vetor, né, um vetor de elementos. Né? Então aqui no caso é uma pilha de caracteres, por exemplo. Então eu vou criar um vetor de caracteres, a base da pilha sempre vai ser o índice 0, né? A pilha começa a partir do índice 0, e à medida que você vai empilhando, ó, você vai colocando nos índices posteriores, né, nos índices maiores. Então essa pilha aqui, ó, a gente representaria ela num vetor. Aí o vetor tem que ser um vetor grande, né, para caber o máximo de elementos que você precisa. Mas o fato é que aí você guarda uma variável, além do vetor, você guarda uma variável topo, que vai indicar o índice do elemento que está no topo atualmente. Certo? E aí com isso você consegue implementar aquelas operações, né? Empilhar, desempilhar, topo. Certo? E na linguagem C++, assim como a gente fez com a sacola, né, a gente vai usar o struct, né, e aí vai usar um arquivo de cabeçalho. Então eu vou definir um arquivo pilha.h ou pilha.sec.h, de pilha sequencial, onde a gente vai definir o struct pilha.sec, tá, e as operações criar, vazia, empilhar, desempilhar. Certo? E aí, ó, o struct, o que é? É muito parecido com a sacola, né? É um vetor de elementos com um tamanho máximo aí. Vai ter um tipo da pilha, que vão ser o tipo dos elementos que você vai poder armazenar na pilha. E vai ter um índice, né, topo, que indica o índice desse vetor buff onde está o elemento do topo. Certo? E aí eu vou ter essas 4 operações, pilha sec, aí usando aquela nomenclatura, né, aquela notação que a gente definiu lá com a sacola. Né? Eu coloco o nome da minha estrutura, né, como prefixo de todas as operações, tá? E separo com um underline. Né? Então vai ter pilha sec criar, que simplesmente recebe uma pilha, né, e vai inicializar ela de forma vazia. Pilha sec vazia, que vai retornar verdadeiro ou falso, né? 0, né, em C, lembrando que em C o inteiro 0 representa falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Né? Então ela vai retornar verdadeiro se a pilha estiver vazia e falso caso contrário. Né? E aí a operação de empilhar, que você passa a pilha e um valor para ser empilhado, e a operação de desempilhar, que recebe uma pilha e retorna um elemento. Tá? Tá faltando uma operação aqui que é a operação topo, né? Que é parecida com essa de desempilhar, mas que não remove o elemento. Então, né, como na sacola, né, a gente definiu um tipo, pilha sec, a interface, né, a assinatura das funções que representam as operações, né? E isso vai estar dentro de um arquivo pilha.sec.h. Bom, e agora como que a gente implementa essas operações? Né? Como que a gente define uma pilha vazia? Né? A pilha, ela depende do topo. Né? Se o topo estiver valendo 0 em uma pilha, ela não está vazia. Tá? Essa é a primeira, né, a nossa intuição já diz, quando o topo 0 é uma pilha vazia, mas não. Quando o topo vale 0, significa que tem um cara lá, na posição 0, esse cara está no topo. Certo? Então a gente vai definir uma pilha vazia quando o topo for menos 1. Tá? Então a gente, para falar que a pilha está vazia, a gente diz que o topo é menos 1. Tá? E aí, para testar se a pilha é vazia, simplesmente testar se o topo é menos 1. Tá? Então basta eu retornar o resultado dessa comparação aqui. Né? Você poderia fazer um if aqui, um if-else. Né? If p.topo igual a menos 1, return true, né? Returne 1. Else returne 0. Mas o que você quer é simplesmente retornar o resultado dessa operação lógica aqui, né? Se isso aqui for verdadeiro, eu quero retornar verdadeiro. Se isso aqui for falso, eu quero retornar falso. Então você pode retornar direto a operação em si. Tá? E o empilhar? Como que eu empilho alguém na pilha? Né? Imagina que eu chamo o empilhar aqui para empilhar o elemento E. Onde que o E tem que entrar? Tem que entrar depois do topo.
né? Então eu tenho que colocar ele no topo mais 1. E além disso, eu tenho que incrementar o topo, né? Tem que falar que o topo agora tem que virar 4. Então, eu posso, na realidade, fazer ao contrário, né? Primeiro eu incremento o topo, já ando com o topo, e depois eu ponho o elemento novo na posição p.topo, né? Lembre, né, que quando eu for usar, né, vou combinar aqui, ó, o p.buff é um vetor e o p.topo é um inteiro, né? Apesar de estar na mesma expressão, aqui eu tenho que repetir o p ponto, né? Porque se eu colocar só topo aqui, não existe uma variável topo nesse contexto aqui, tá? Existe um topo dentro, existe o p, e dentro do p tem um topo, certo? Assim como tem um buff dentro do p. Certo? Existe um val sozinho, que é o parâmetro aqui, né? Ok? E desempilhar? Como que eu desempilho alguém da pilha? Né? Quando eu for desempilhar, eu tenho que desempilhar. Eu não falo, né? O usuário não fala quem que ele quer desempilhar. Ele vai desempilhar sempre do topo, né? Isso faz parte das restrições da pilha. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que desempilhar o elemento D, né? Que é o cara que está no topo. E depois eu tenho que decrementar o topo, né? E eu tenho que retornar esse cara, certo? Só que eu não posso retornar ele depois de decrementar o topo, né? Porque uma vez que eu retorno uma função, ela acaba, né? Então, o que eu faço eu decremento o topo primeiro e depois eu retorno o cara do topo mais 1, né? Então, eu decremento aqui para remover o cara, só que o cara continua lá, né? Então, aí eu retorno o topo, o elemento que está no topo mais 1, certo? E isso a gente vai colocar, né, no arquivo de implementação da pilha sec, né? Então tem a pilha sec.h e vou ter a pilha sec.cpp. Ficou faltando, na realidade, o pilha sec topo, né? A operação pilha sec topo. Mas a operação pilha sec topo é bem simples, né? Eu vou deixar ela para vocês implementarem como exercício. Muito obrigado.